Hoje é dia 5 de julho e eu estou gravando esse vídeo em função de uma conversa muito interessante, muito especial, que nós tivemos ontem com alguns amigos, que de uma maneira direta ou indireta, né, todos nós fazemos parte disto que eu tenho chamado de filosofia sintrópica, que trabalha e entende como vem se desenvolvendo essa cultura sintrópica ou essa praxis sintrópica, né? Então, o grande questionamento é isso, né? O que é exatamente isso? O que é essa filosofia sintrópica? O que é essa cultura? Por que a gente vem utilizando esse termo, né? Sintropia, né? Então, bom, o que é a filosofia sintrópica? Se fosse resumir em uma frase, uma expressão, a filosofia do yoga. Mas, se é a filosofia do yoga, por que chamar de filosofia sintrópica? Porque é a filosofia do yoga revisitada pela compreensão do ser humano a partir da experiência do Ocidente também e do século XX em especial, né? Quando a gente pensa ali no início do século XX, vamos tomar como exemplo o Brasil, assim, né? Semana de Arte Moderna. O que acontece ali? O que começa a acontecer ali? E no mundo, um pouco antes. O que começa a acontecer em 1914 até 1919, né? Ou seja, esse período da Primeira Grande Guerra Mundial, e quando nasce um certo tipo de anseio, né? Uma espécie de reação contra um modo de ser, contra uma espécie de tradição que já não tem mais assim espaço, lugar, porque não responde aos anseios do ser humano como um todo. Então, essa filosofia do yoga, revisitada pelo Ocidente, que começa a ter lugar no início do século XX, é o que a gente chama de Shuddha Yoga. E onde que ela teria tido expressão assim? A gente sabe que é no texto da Bhagavad Gita, né? Que é esse texto que ao longo dos últimos 200 anos vem sido alvo de estudo tanto por parte da civilização ocidental, nas universidades e nos grupos de yoga, como também vem sendo redescoberta no próprio Oriente, na própria Índia, né? Onde ali no meio de tantas outras obras e escrituras, ela passa a ter um lugar diferente, né? Em vários níveis, desde a religiosidade popular até os ambientes onde, assim, de reflexão sobre esse lado assim do diálogo mais filosófico com todas as tradições, todas as ciências e todas as culturas. Mas como é que eu sustento isso? Por que eu estou argumentando isso? Né? Eu falei ali no início da Primeira Grande Guerra, né? E depois aqui no Brasil, a Semana de Arte Moderna, onde eu nem entendo muito dessas coisas, não tenho como me aprofundar. Mas a gente sabe, tem uma série de coisas acontecendo ali. E que o Brasil é um lugar que acaba sendo privilegiado dentro desse movimento. Então eu vou falar a partir daqui, da nossa experiência, como vivi tudo isso, né? Então, com essa vinda para o Ocidente de todos os mestres, inclusive do Vedanta, da Índia, né? Que é aquilo que aqui no Ocidente a gente vai passar a chamar de Neo-Vedanta, né? Tem gente que não gosta dessa expressão por mero preconceito e por não conseguir ainda compreender a intenção verdadeira dessa expressão Neo-Vedanta, que é exatamente, né, trazer essa compreensão
pertencia antes ao nível da mitologia, ao nível da experiência só religiosa, trazer agora para o campo daquela espiritualidade profunda que vai originar depois, muito mais tarde, aquilo que a gente chama de ecologia profunda, né? Ou seja, essa compreensão espiritualista da realidade. Como é que isso chega assim? Como é que a gente entende isso? Posso falar da minha própria experiência, só quando eu era criança ainda, que eu percebia que já existia um encantamento aqui no Brasil, né? Sei lá, em torno de figuras como Rogério Duarte, Jorge Maltner, Caetano Veloso, né? Luiz Carlos Maciel. Então, eu estou falando de nomes que representam aquilo que fica ali entre o que se chamava de contracultura e tropicalismo, e que eles estabelecem uma espécie de diálogo com o ambiente cultural onde eles estavam inseridos, né? E qual é essa crítica assim, que se apresenta aqui no Brasil, nesse ambiente, com essas pessoas? É uma reflexão também em torno do que acontecia ali nos anos 60, no mundo todo, né? Especialmente na França, nos Estados Unidos, quando você questionava assim aquilo que eles chamavam na época de sociedade de consumo, ou a, como é que se fala? Aquele modo de ser belicista, né? Então você tinha ali os movimentos pacifistas nascendo, né? Contra os armamentos nucleares, contra a guerra do Vietnã, e eles propondo uma nova forma de viver, né? Propondo uma nova compreensão, inclusive, do que seja a mente e a relação do coração, tudo ainda de uma maneira muito embrionária, um pouco perdida, né? E você trabalhava, já você percebia que a realidade não era exatamente isso que a gente tem, mas que ela tem diversos níveis de realidade, né? E quem quisesse ter um choque rápido para ser acordado para essa nova realidade, bastava, como se fez muito uso ali nos anos 60, fazer uso de droga. Você tinha aquele impacto e você era acordado por uma espécie de uma outra compreensão. É claro que isso fez com que as pessoas não tinham estrutura e buscassem assim as soluções mais desencontradas, né? Mas o que se percebe é que já ali já existia esse esforço, esse movimento de se compreender a vida nesse planeta e de harmonizar aqui, né? Então se falava naquela época, como eu estava mencionando, vida natural, retorno à natureza, sociedade alternativa, comunidade alternativa, né? Agricultura orgânica. Esses eram os termos da moda ali nos anos 60, 70. Principalmente esse termo, né, natural, que não se sabia bem o que significava, ele foi ganhando uma série de sentidos, mas tinha essa visão, assim, né? Então, agora eu vou falar da minha experiência com isso que a gente chama aqui do Shuddha Yoga, ou seja, que é essa praxis sintrópica, né? Então, como isso começou a entrar em mim? É claro que isso é uma experiência que a gente sente isso acontecendo no mundo todo, né? A gente tinha uma expressão para falar disso, que era como se fosse esse avatar da nova era. São esses termos, né? Ou seja, parecia que uma nova era estaria surgindo. É claro que daí tem uma série de conotações negativas também, né? Mas essa ideia, assim, de que... Inclusive o conceito de avatar, né? Como se fosse aquela energia do plano sutil que conduz o processo de mudança agora em termos planetários, né? Então, a sintropia é como se fosse essa expressão, colocando assim em termos mais simples, né? Do grande plano do avatar da nova era, né?
E comecei falando lá desde a Primeira Guerra, tudo que começou ali, Semana de Arte Moderna, mas é interessante chegar logo aqui mais recentemente no Brasil, né, com a tradução do Rogério Duarte da Bhagavad Gita também, e com a elaboração, junto com a obra que sai com a Companhia das Letras, do CD, os principais tropicalistas brasileiros, ou vários deles, né, fazendo uma espécie de exaltação à Bhagavad Gita. Mas é exatamente o que eles estavam fazendo uma exaltação, né? Lembrando ali que naquele ambiente ao qual eles pertenciam, que dá ali da relação ainda ali dos anos 60 e 70, né? Onde existia essa oposição entre aquilo que era mais conservador, mais tradicional, né? Você chamava na música de MPB, música popular brasileira, né? E algumas coisas que já se percebiam inseridas numa coisa mais ampla, que não deixava de ser música popular brasileira, né? Mas que envolvia a guitarra, daí a marcha contra a guitarra, e daí o papel assim de gente como Gilberto Gil, Caetano Veloso e outros, né, que deram expressão a essa outra forma de se entender a relação com a natureza e com o próprio sagrado, que eles, de uma maneira espontânea, uma espécie de sagrado laico, eles tratavam na sua arte e na sua obra. Bom, aí voltando para minha experiência, eu ali era muito criança, ali nos anos 60, mas eu já me impactei com aquela energia, né? Ou a energia, por exemplo, eu vi Alegria, Alegria, ou Baby, né? Você precisa saber disso, você precisa saber daquilo, né? Ou então tudo é divino e maravilhoso, que isso formava ainda aquilo que era chamado como uma espécie de contracultura, com um termo ainda pejorativo, né? Por quê? Porque isso era tido pelo pessoal mais conservador como alguma coisa alienante, extremamente alienante. Você tinha expressões como geração odada, né? Que eram essas pessoas que não teriam consciência política, não teriam consciência religiosa e estariam se desvinculando das suas lideranças, assim, das suas bases, como é que a gente chama? Dos grupos comunitários, onde isso era estruturado, né? Como se chama pastoral disso, pastoral daquilo, né? Os movimentos de juventude, onde você enfatizava, assim, sobre o controle ainda da religião, né? Os movimentos de jovens tocando violão muito certinho, né? O banquinho e o violão, uma roupinha ainda toda certinha para passar uma série de valores que essas outras pessoas vinham a quebrar de uma forma desarmonizada e falar em comunidade. Bom, chegando ali nos anos, acho que 72, mais ou menos, eu era garota, ainda nasci em 57, eu não entendi o que estava acontecendo, mas aquilo me impactava. E aí um dia, assistindo o filme Siddhartha, do Hermann Hesse, eu me deixei capturar e entendi que desse diálogo Oriente e Ocidente tinha alguma coisa ali que me interessava muito, com aquela descoberta minha do Oriente. Isso foi em 72, 1974, comecei a fazer as práticas de meditação e fui descobrindo todo esse outro universo e fui me aprofundando, inclusive, do universo dos anos 60 e passei a ler o que se lia na época, todos os jovens, né? Então fui influenciado também, inclusive, pelo Luiz Carlos Maciel, ali pelo Pasquim, né? Tinha algumas coisas ali que eram extremamente atraentes, poderosas, como crítica, embora tivesse coisas também que eu não gostasse, né? Que eu via assim com um excesso de ironia,
um excesso de valores que ainda não parecia aquilo que nascia na essência mais pura do ser, e que isso só encontrava em textos como a Bhagavad Gita, nessa cultura. Mas ali já estava dado assim, o início dessa minha compreensão, em 1974. Né? Aí o que aconteceu? Bom, eu quero falar agora da porquê dessa expressão, sintropia, né? Como isso nasce assim, dentro dessa experiência brasileira, conforme eu estava captando também. Né? Então, em 1979, aliás, em 78, eu conheci um líder dessas experiências comunitárias, assim, uma pessoa incrível que eu faço referência a ele até hoje, que é o Francisco Barreto. E que o que me atraiu nele era exatamente isso, que ele tinha a intenção como se fosse construir um ashram, uma espécie de um mosteiro, mais do que um ashram, fundindo as tradições, inclusive, não fundindo, mas a experiência do Oriente e do Ocidente, né, numa espécie de yoga cristã, o yoga entendendo Jesus como yoga, né? E ele unia esses anseios tropicalistas e vindo dos anos 60 em torno das comunidades alternativas e o retorno à harmonização com a natureza, em todos os sentidos. Então ele construiu, ele tinha ali uma comunidade alternativa, vamos dizer assim, uma comunidade de pessoas que se reuniam em torno do yoga. E em 79, quando eu vou visitar essa comunidade pela primeira vez, eu falo isso em vários artigos já do livro blog, né? Eu sei que ali o tratamento ainda é um pouco diferente, aqui eu estou falando de uma maneira mais informal. Mas em 1979, quando eu cheguei à comunidade, eu tive aquele espanto, né, duplo. Primeiro, de um maravilhamento com aquilo que estava encontrando, e segundo, como se fosse um reencontro com aquilo que eu já conhecia de algum lugar e que era o que eu estava buscando. Então, o que acontecia lá que me chamava a atenção? Do mesmo jeito que a gente estudava sobre a literatura sagrada da Índia, estudava sobre ciência. Com o rigor do Ocidente, a gente propunha essa fusão dessas duas, ciência e espiritualidade, estabelecer essa ponte, né? Então, tinha alguns livros que eram alternativos e pouco conhecidos, que ninguém dava valor ainda aqui, e que eu comecei a perceber o valor dessas obras e de alguns desses pioneiros. No Brasil, tem essa figura muito estranha, tem vários que discutia lá, mas eu vou mencionar aqui o Arthur Bartels, né? Outro foi Valdomiro Lorenz, claro. Eu não quero me estender por aí, mas Arthur Bartels é o que trabalhava na área da ciência, da matéria, da química, que é o nível atômico, que era a experiência que interessava para a gente. Então ele estudava sobre os elétrons, as interações, né? As reações de atração, essa atração era uma espécie de amor. É assim que a gente construiu o discurso com a química, né? Para você formar um sal como NaCl, ou uma molécula como H2O da água, né? A gente entendendo toda essa relação, a gente entendia isso como totalmente relacionado com o universo espiritual que a gente queria construir a partir do yoga, e o yoga entendido não somente nesses textos de Hatha Yoga, que se difundiu no Brasil, mas da essência desses textos, que parecia que era aquilo que era dado da Bhagavad Gita. E essa essência, daí vem o nome Shuddha, né? Então, o yoga, com certeza, toda essa cultura maravilhosa do yoga, mas com essa ênfase nessa essência que fazia dar sentido e compreensão para toda essa experiência, não só do Oriente, mas agora integrando com a ciência e a racionalidade ocidental. Então, Arthur Barthelmes
propunha um pouco isso, mas era química ali, era difícil explicar isso assim de uma maneira. Aí o que acontece? O Francisco, que lia naquela época muito sobre cibernética, Golem, hoje em dia a gente fala inteligência artificial. Tudo isso que se chama de inteligência artificial hoje em dia, a gente discutia isso falando sobre a origem dos computadores, né? Desde lá do, esqueci o nome agora, quem fez aquela primeira máquina que vai gerar os computadores. Mas não importa, é toda essa ideia em torno da cibernética e a ideia de Golem, que era a inteligência artificial nascendo ali, né? Então, para falar disso, tinha vários autores, tem alguns livros aqui, não lembro. Mas um que me impactou muito, que aí se tem sentido com a utilização hoje em dia nossa da palavra sintropia, é o Jean-Émile Charon, que foi desse texto dele, esse eminente físico, né, que ele começa a falar nisso, que é a essência do yoga, mas obviamente sem se referir a isso, que é falar que nesses dois universos, do espírito e da matéria, o universo da matéria ele é definido por operar em regime entrópico, e o universo daquilo que tem vida, que é vivo, o que manifesta até inteligência, ele, ele é o contrário do universo entrópico, porque ele trabalha se organizando. Então, o Jean-Émile Charon definiu essa categoria, essa expressão nova, que é negentropia, para se referir a alguns fenômenos que a gente sabe que se dão no espírito, que dá em ordem, mas também no micro-universo, onde ele trabalhava, nas partículas no nível atômico, para trabalhar sobre as questões em torno de algumas coisas lá do mundo do nível dos elétrons, né? E que isso se dava em negentropia. Tanto que a gente chegava a brincar, né? É como se o elétron representasse a divindade da matéria, né? Porque a gente fala, é o Deus elétron, né? Porque ali tinha alguns segredos assim que permitiam a gente caminhar por aí. Então, em 1979, a gente falava sobre negentropia e desenvolvia ali na comunidade a que a gente chamava naquela época de agricultura orgânica, né? Então, porque tinha todos esses a agricultura natural, eram os termos que a gente usava. Então, pronto, essa foi a experiência com a negentropia. Agora, modernamente, eu esqueci o nome do autor, até uma falha minha, assim, eu deveria ter me preocupado com isso. Mas começou a surgir alguns textos, né, falando da sintropia. E a sintropia foi um termo que foi cunhado porque ela é mais simpática e mais simples do que negentropia. Mas, na verdade, são sinônimos, a mesma coisa. Simplesmente, no lugar da negentropia, eu passei a usar a sintropia. E esses textos, assim, também muito interessantes, me foge o nome do autor agora. Ainda não tem, acho que nenhum em português, de qualquer forma, né? Mas ele chamou a atenção de várias pessoas. Então, a partir daí, acho que alguém da área de meio ambiente, eu não tenho certeza a especialidade dele, né? Desenvolve um trabalho aqui na Bahia, nas fazendas de cacau. Aí ele trouxe para o Brasil esse conceito da agricultura sintrópica. E aí, a gente agora eu vou falar do nosso grupinho, né? Que a gente tem um grupo que sempre estudou essas questões, né? Claro. E é, inclusive, desse grupo um pouco, que saiu essa minha fala de hoje com resposta à reunião que nós tivemos ontem e um pedido que o colega nos fez, que trabalha nessa mesma área, para falar disso, né? Então, o que eu vou falar? Bom, essas ideias da agricultura sintrópica,
que são fundadas nesse autor aí que escrevia sobre citropia, e que agora me foge o nome dele, elas crescem aqui no Brasil de uma maneira natural, porque o Brasil é propício para esse ambiente, né? E um dia, assim, eu estava sendo bastante questionado no grupo, porque eu faço uso dessa linguagem difícil, quase que esotérica e distanciada da realidade, do universo científico, do Ocidente, né? E aí as pessoas dizendo que a gente tinha que encontrar uma terminologia própria, até do português, para tratar de tudo isso, que a gente só tinha muito bem definido em sânscrito, né? Então, sei lá, a gente usava expressões como Gunapada e Atmapada, ou seja, orientado para a matéria e orientado para o espírito. Mas ninguém tinha tido ainda um insight de falar que o fenômeno Gunapada são os fenômenos entrópicos e os fenômenos Atmapada são os fenômenos sintrópicos. É isso que as Upanishads e que o Sr. Krishna retoma e explica na Bhagavad Gita, né? Então, a gente não tinha chegado a isso, mas a gente estava buscando esses termos mais simples e que fosse expressão não desta ou daquela cultura religiosa ou daquela tradição rígida, né? E geralmente assim um pouco sectária e dogmática, né? Que afirma é assim e não é assado, né? Então, por exemplo, se eu me filio a uma tal corrente, sei lá, dos Yoga Sutras de Patanjali, né? Então, a verdade é essa, bem forte. Mas se eu me filio ao yoga, sei lá, de um budismo originado no Tibete, ou pode ser da própria Índia, né? Então, a verdade é quase que o oposto daquela. E essas duas tradições têm dificuldade de perceber que elas estão tratando da mesma coisa. Na verdade, é isso que o diálogo entre a cultura hindu e a cultura budista ao longo dos milênios trouxe isso, né? Uma riqueza que gerou a filosofia indiana, mas uma tremenda dificuldade porque era um diálogo de surdos. Cada um só ouvia a própria palavra, né? Você não conseguia nunca estabelecer essa relação. Então tudo isso preocupava o nosso grupo. Porque a gente não está preocupado nem com a cultura hindu por si só, nem com a filosofia budista. Mas a gente percebe que o yoga é muito maior do que todos esses modos como ele foi apropriado pelos praticantes, né? O yoga tem uma instância de como ele foi revelado aqui. Então essa essência Shuddha, como enquanto conceito, que era o que interessava para a gente, mas a gente não tinha esse termo, que era um só tempo, espiritualista e laico, e respeitasse todas as tradições religiosas que trabalhavam esse termo. Não importa se é do Vedanta, do Bhakti Vedanta, do Adwaita, do Vishishta Adwaita, ou se é do budismo Theravada, budismo Mahayana, ou se existe ainda uma linguagem ocidental que sempre deu conta disso. Então é por aí que está o diálogo da gente, está refletindo enquanto praticante e lembrando que essas questões é como se tivessem a ver com esse avatar dessa nova era, que era como se estivesse sendo percebido ali dos anos 60. Todo mundo sabia que tinha que existir uma coisa nova, diferente, não sabia o que era. E essa manifestação que teria vindo desde lá do início do século XX, quando todas as grandes mudanças planetárias começaram a acontecer. Em especial com a Primeira e Segunda Guerra, pela forma mais dura, né? Se não pela pedagogia do amor, que seja pela pedagogia da dor. Mas a partir daí, né, com o extremo desenvolvimento do conhecimento humano, da ciência, a chegada de todas essas ferramentas, com a internet, com inteligência artificial e tudo mais.
Então é nessa realidade que a gente estava trabalhando. Aí o que acontece? A gente buscando essa coisa, de repente na reunião, aí um colega lembrou de novo, olha que interessante, ó, tem gente aqui falando das coisinhas que a gente fala nesse campo. Você não viveu lá numa comunidade alternativa nos anos 70, né? Que se trabalhava a harmonia com a natureza? Olha aqui, ó, essa pessoa, o que ela conseguiu fazer ali trabalhando com as fazendas de café na Índia, né? Na Índia, na Bahia, que é trazendo esse conceito de agricultura sintrópica, que era de harmonizar sintropicamente e aquele ambiente entrópico, né? Trazer esse equilíbrio entre entropia e sintropia para que as espécies pudessem conviver juntas em harmonia e você desenvolver ali a natureza. Aí quando eu disse isso, eu falei, mas isso é o que a gente sempre trabalhou, né? E na verdade a compreensão do, acho que é Ernest Gerst, se não me engano, que ele trouxe lá desse colega que escreveu sobre a sintropia e levou para o ambiente da agricultura, falou, isso aqui é uma parte da verdade, mas é uma parte menor, né? Ele está falando de uma parte técnica, tecnológica ligada aqui à agricultura. Falei, olha, mas olha que interessante, né? Que poucas pessoas se dão conta disso. Que o senhor Buda, ele fala sobre a meditação utilizando uma expressão que é bhavana, ou bhavana, né? Que significa cultivo. E que na época, ali da Índia, era utilizada para falar da agricultura. Mas aí ele faz a grande sacada, né? O grande pulo do gato. Ele fala, nós vamos falar da cultura da mente. É aqui na mente que eu quero preparar esse solo fértil para receber as boas sementes, né? Que vão germinar as ideias luminosas e tudo mais. Então você vai praticar metabhavana, vai praticar outras vipassana e por aí vai. Então você vai dando origem a essa cultura da mente que o Senhor Buda faz como metáfora à agricultura. Falei, olha, mas é exatamente isso que é o Shuddha Yoga, né? Então, na verdade, onde existe a expressão agricultura, eu posso ser mais amplo e entender que eu estou falando da cultura sintrópica. Eu não quero mais estar preocupado só com o manejo de uma ou outra espécie, como elas interagem ali para recuperar o cacau. Não. Eu quero entender que esse princípio, né, que é utilizado pelo Sr. Buda e também na Bhagavad Gita, esse princípio está falando dessa manifestação que me permite entender a cultura da mente, mas que é mais ampla, porque ela me coloca em harmonia e unidade com o universo. Então é estabelecendo o equilíbrio entre a esfera do universo material e espiritual. Aí de repente dá aquele estalo, eu falei, tá aí. Essa é a palavrinha que a gente tem que utilizar para traduzir Shuddha Yoga. Shuddha Yoga é a praxis sintrópica, que se dá segundo a filosofia sintrópica, que é a filosofia desenvolvida por Krishna na Bhagavad Gita, e que nunca foi totalmente bem compreendida, mas que agora, contemporaneamente, e somente agora, ela começa a dar origem, pela fusão do Oriente ao Ocidente, à cultura sintrópica. Já que, segundo esse olhar, né, ela nunca teria existido plenamente, nem na Índia, onde ela surgiu, uma vez que essa cultura sintrópica, tal como proposta na experiência do Sr. Krishna, que teria que dar conta da ação, a ação aí entendida como um ato completo e que leva em conta todo o aspecto
dessa harmonização da intuição, do espírito com a razão. Essa harmonização. Então, eu não abro mão da racionalidade de nenhuma forma e não abro mão da minha faculdade intuitiva de nenhuma forma. É como se tivesse das opções Oriente e Ocidente. Um privilegia a razão, o outro a intuição, que o Ocidente chamava como preconceito lá no século XVIII, né, como o irracionalismo do Oriente, da Índia, né? Esse aspecto feminino do Oriente. E o Ocidente afirmava a sua masculinidade racional, que é uma grande tolice, a gente sabe, hoje em dia, né? E que, na verdade, quando eu percebo que essas duas instâncias são importantes. E, aliás, o seu próprio Buda já dizia isso. Existe um texto mal traduzido e mal interpretado, mas que passa a ideia da palavra do Senhor Buda e do Sutra, onde se aparece, que eu não me lembro mais qual é, né? Mas o texto é criticado porque ele tem uma interpretação, né? Ele não corresponde à tradução fiel. Mas a gente acha na internet, muita gente cita como se fossem as palavras do Senhor Buda no texto, e não é. Mas a ideia é, né? Ele diz assim: não acredite em alguma coisa simplesmente porque você ouviu falar. Não acredite em alguma coisa porque você leu em qualquer texto sagrado da tua própria tradição. Não acredite em nada, a não ser que você tenha sentido, se emocionado, vibrado com isso, sentindo teu coração ferver com a verdade disso que você está experimentando. Somente aí você vai ver essa verdade. É assim que você deveria experimentar o budismo. Não como uma crença, não como uma verdade dada de fora, mas como uma coisa que você experimenta do seu coração. Então estava dado. Isso é possível agora, ou seja, passar por esse critério da razão, né? Do não acredite, que é dado do Ocidente, não foi do Oriente, né? Isso a gente sabe que vem quando nasce a consciência no Ocidente, que é ali no fim da Idade Medieval, no fim do império do paradigma da fé cega, a fé que me fazia acreditar que a Terra era o centro do universo, para a desconfiança como método, que vem com Descartes, né? Então ele vai chegar à expressão cogito ergo sum. Uma tradução ligeira, penso, logo existo. Querendo dizer que eu chego à minha primeira certeza, pelo método de duvidar, que é aquele que eu preciso utilizar racionalmente para passar pelo crivo desse processo, todas essas intuições, né? Que é para eu poder separar o trigo do joio. E porque as pessoas que são intuitivas geralmente são consideradas também levianas. Por quê? Porque já fala, porque eu estou sentindo aqui e fala qualquer bobagem, né? Não, porque, sei lá, porque você pega alguma ciência e você banaliza, né? Não, porque eu estou lendo aqui do seu horóscopo que você vai ser uma pessoa feliz se encontrar alguém que está na tua vida, que vai aparecer. Ou seja, a pessoa brinca e arrisca sem ter nenhum filtro racional do que aquilo é verdadeiro, né? Então, a grande expressão do Shuddha Yoga tem a ver com Einstein também. Penso 99 vezes, nada descubro. Deixo de pensar e eis que a verdade me aparece, né? E isso tem uma outra instância, que é muito importante. É melhor eu rejeitar 99 verdades que não conseguem passar por esse crivo, do que aceitar uma única falsidade. Então eu prefiro suspender o meu juízo e não assumir como crença ingênua e irresponsável 99 verdades
ainda que sejam dados nos textos sagrados, né? Do que deixar passar nesse grupo uma falsidade. Que foi o que aconteceu na Idade Média, né? Daí aquele desastre, né? Que foram as experiências daquele período, Inquisição, todas aquelas atrocidades e barbaridades. Por isso, porque junto com essas verdades que você achava que estava apanhando do Espírito, pela intuição da fé, vinha um monte de coisas assim fundadas no fanatismo, na verdade, né? Então, quando eu passo por esse critério, eu me salvo. Então, é aí que aparece a palavra sintropia, porque ela harmoniza esses dois universos. E isso não se deu na Índia, que a Inglaterra encontrou um lugar assim fácil de subjugar e quis levar para eles uma tal cultura, que obviamente também a Inglaterra, também com todos os seus problemas, não sabia o sagrado onde ela estava mexendo, né? Mas foi desse desconforto de lado a lado que a Índia, ela mesma também se modernizou e evoluiu. E até hoje os indianos fazem do inglês o seu idioma, o idioma da norma culta. É claro que no nível maior é o sânscrito, mas assim, nos ambientes da sociedade mais bem formada da Índia, você tem o inglês, né? As universidades e tudo mais. É como se fosse um reconhecimento de uma certa verdade no idioma que você produziu Shakespeare, né? De um lado você tem ali toda aquela maravilha que vem desde o período védico, passando pelo período épico, né? Mahabharata, Ramayana, né? São obras maravilhosas, contribuições da cultura indiana. Modernamente vai gerar, sei lá, ciências aqui modernas do Ocidente, como a semiologia, que nasce pelo contato do Ocidente com o Oriente. Então, nessas trocas, eu percebi que está nascendo isso, que é a cultura sintrópica, aos poucos. Então, ela já foi estabelecida lá milenarmente, proposta por Krishna, no Ocidente vivida no primeiro momento, assim, na praxis, né? Pelo Senhor Jesus, que fala daquelas mesmas verdades, né? Mas de uma forma isolada, né? Porque aquilo nunca foi compreendido como deveria, né? Tanto que existe essa incoerência no Ocidente entre guerra e paz, né? Onde se entendeu, seja essas coisas. Então aí a sintropia, a cultura sintrópica. E ela está nascendo porque dessa diálogo agora e integração Oriente e Ocidente, os grandes textos e os grandes acontecimentos não são mais desse ou daquele povo, mas são patrimônio da humanidade. Então, do mesmo jeito que a gente já entende que Platão não é propriedade do povo grego, né? É um patrimônio da humanidade, é reconhecido na humanidade toda, a mesma coisa está começando a acontecer com relação aos textos da tradição oriental, sempre vistas com preconceito, até nos anos 60. Tanto assim que se chamava tudo de contracultura, aquilo que punha em ameaça a cultura vigente. Então, falar em Bhagavad Gita era colocar em risco que os jovens ali americanos, né, por exemplo, da tradição protestante, neopentecostal, né, pusessem em risco a sua própria fé para aderir a coisas exóticas. Essa é uma compreensão rasa, superficial da experiência, né? Quem tem a compreensão profunda disso, como a gente já viu também, já falei, são os filósofos transcendentalistas e os românticos, né? Então você pega eu gosto de citar Emerson, por exemplo, né? Ele tem um textozinho mínimo dele,
chama self-reliance, né? Que é essa confiança própria, confiança em si mesmo, né? Que ele fazia isso por influência do estudo que ele fez da Bhagavad Gita e negando a sua própria tradição em parte, que ele achava equivocada, né? Ele era um cristão, ele sempre se afirmou como cristão, mas ele dizia que às vezes dentro do próprio cristianismo existia uma compreensão muito superficial do que fosse ser um cristão, né? Então ele dizia que o self-reliance que ele encontrou na Bhagavad Gita era o que faltava para a compreensão do verdadeiro cristianismo que ele professava. Então esse é um termo esse é um texto que aproxima o Oriente e o Ocidente e me permite também começar a trabalhar o conceito de sintropia. Outra, tem aquele livro Walden, né, do Thoreau, né? Está ali, ele na beira do lago, contemplando ali a relação entrópica, sintrópica, que depois ia dar origem ao que é o termo agricultura sintrópica. E essa contemplação dele era banhada também pelos estudos que ele fazia sobre a Bhagavad Gita. Então a Bhagavad Gita tem só ela funciona como essa ponte interessante, né? Que é mencionada pelos filósofos da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Brasil, e aqui ela se aproxima da experiência tropicalista, porque ela tem essa capacidade de mostrar o caráter universalista da religião, de todas as tradições, que era a luta do Brasil, né? E vencer o preconceito contra os afrodescendentes, contra a tradição xamânica dos povos nativos do Brasil, né? Então, parece que a Tropicália entende isso muito bem, esse exercício. Quando você vê uma Maria Bethânia subir no palco, né? Ela faz aqueles cantos indígenas ou cantos também ligados às religiões de matriz africana, que aqui no Brasil tinham sido obrigadas, né, a pegá-los para não morrer, né? Você pega ali o santo católico, fala, isso aqui vai ser ou seja, você põe a figura do santo, mas em segredo, sem ninguém ficar sabendo, falando, meu filho, isso aqui é Ogum, isso aqui é Nossa Senhora. Usa Nossa Senhora porque senão você vai ser perseguido. Então, esse ambiente de intolerância é outra coisa que não pode existir quando a gente fala na cultura sintrópica, que é o que o Sr. Krishna tratou também na Bhagavad Gita, que ali era um ambiente de milhares de visões religiosas que ele busca mostrar que vem tudo de uma mesma árvore, que foi o que o Gandhi expressou de forma magistral depois de estudar a Gita, né? Enquanto galhos, as religiões são muitas, mas enquanto tronco, né, a religião é uma só, mostrando que vem tudo de um só lugar. Então a sintropia diz isso, que não só a religião, né, que é essa representação metafórica, que te remete ao modelo mais científico, mas quando a própria ciência vai aclarando isso. Então, voltando lá no velho Descartes, Copérnico, Giordano Bruno, Galileu, Francis Bacon, então você vem dando forma racional a tudo isso. Então, isso é a cultura sintrópica. E eu comecei a utilizar esse termo, então, porque eu estou vendo isso acontecer no mundo. Só isso. Sempre aconteceu, mas faltava dar nome aos bois, faltava dar nome a esse novo paradigma da ciência que já está sendo implantado. Qual é esse novo paradigma? A ciência, até aqui início do século XX, era totalmente com base só na consciência, na razão, vamos dizer assim, né?
Mas desde Jung e Freud, pelo menos, a gente sabe que tudo isso que se chamava de ciência, até o século XX, é só a ponta do iceberg. Porque para baixo do iceberg está toda essa riqueza intuitiva que se origina do inconsciente, que tem a ver com ciência. Como é que eu trato isso? Fácil. Você pega uma ciência moderna, né? Você vai falar em Maturana, Varela, aqui no Brasil eu sempre esqueço o nome daquele Antônio Nobre, que são pessoas que trabalham com categorias como, por exemplo, altruísmo biológico, né? Ou seja, essa compreensão profunda, que a gente chama de ecologia profunda, que você não explica isso pela ciência do século XX, que é fria, racional, funciona segundo essa lógica de máquina inorgânica, né? Que é cega, que não é iluminada pela luz do coração, né? Essa ciência que lava as mãos, como Pilatos, que não deixa o seu coração fazer justiça. Acredita que a justiça é essa coisa menor, capaz de mandar um Jesus para a cruz e absolver um marginal, que você lava as mãos. Você chama isso de impessoalidade e não se deixar levar pelo coração. Olha que tolice que ainda hoje em dia orienta a justiça brasileira, que é essa espécie de legalidade, né? E achar que você deixar levar o coração, você está se contaminando. Não, uma coisa são essas emoções inferiores. Outra coisa muito diferente é isso que te leva a perceber, igual a ecologia profunda, que essa ciência do século XX está levando a gente ao progresso em direção ao precipício. Esse é o progresso que ela te leva, um passo adiante em relação à destruição de todo o planeta. Então é um outro olhar que faz perceber que, quando eu me encanto, que os rios são sagrados, que as águas são sagradas, que a natureza é sagrada, que isso não vem essa lógica tacanha, né? Lógica inorgânica, dada pelo princípio da não contradição. Essas coisas são importantes, mas isso é um arroz com feijão, né? A lógica orgânica, que envolve o que tem vida, é a lógica sintrópica, que é contraditório, que harmoniza os diferentes, que é essa que é dada na Bhagavad Gita, que tem esses três movimentos, né? De tese, de antitese, ou antítese e síntese, conforme as expressões para eles lá, que vem por essa palavra sagrada, Om, A-U-M, né? A tese, que é aquilo que se afirma o ser, que é o espírito, a negação do ser, que vem por aquilo que não tem espírito, que é a compreensão materialista da vida, que é o U. Então, como se fosse cultura hindu e cultura budista. E agora aqui, ó, esse M, que é a afirmação e negação simultânea da identidade entre essas duas expressões. O ser da cultura hindu, o não ser da cultura budista, ou a ciência do Ocidente e a estética do Oriente. Então, eu acho que eu falei demais. O colega tinha me pedido assim para falar em 2 minutinhos por que a gente estava trabalhando com o termo sintropia, uma vez que você faz uma pesquisa mais profunda na internet, ou você acha textos de física, ou você acha da agricultura sintrópica, mas com esse modo que eu estava utilizando o termo, né? Que é de filosofia sintrópica, cultura sintrópica e praxe sintrópica,
Não tem nada. Então, onde é que estava a legitimidade e a fundamentação para se falar disso? Não tem. Nós estamos dando início e construindo juntos, aqui no Brasil, esse movimento. Tá bom? Então, agradeço a todos. É isso que eu estou refletindo para poder responder aos meus amigos da reunião de ontem. Ontem, às 7 da manhã, nós tivemos essa reunião muito interessante, muito importante. Então, é isso que eu vou dizer a eles e deixo aqui como esse meu primeiro registro nessa madrugada do dia 5. Namastê. Obrigado.